Especialista militar destaca a principal vantagem do caça Su-57 em comparação com o F-35. Os modernos aviões de combate desenvolvidos pela empresa russa Sukhoi superam o caça americano de quinta geração F-35 Lightning II em manobrabilidade, disse em entrevista ao jornal Izvestia o especialista militar Dmitry Kornev, falando sobre as vantagens das aeronaves militares russas. As capacidades dos caças Su-57 F-35 foram demonstradas durante o programa de voo no Fórum Aéreo Índio 2025 em Bangalore. Os especialistas presentes no fórum puderam confirmar isso, a superioridade de Su-57. Além disso, o F-35 é inferior não só ao Su-57, mas também ao caça de quarta geração Su-35S, explicou o especialista. A corporação estatal russa Rostec observou que o voo de demonstração do Su-57 durou cerca de 7 minutos. Durante esse tempo, o caça realizou mais de 20 acrobacias aéreas em altitudes a partir de 100 metros. A corporação estatal chamou a atenção para o fato de o F-35 e Su-57 serem aeronaves multifuncionais furtivos, no entanto, não ser muito correto comparar essas aeronaves. Em grande parte, o F-35 é um avião leve de ataque ao solo. Por sua vez, o Su-57 é uma aeronave pesada, multiuso para dominação aérea, ataques contra os terrestres e controle de outras aeronaves. O avião russo engloba muitas soluções inovadoras, como seja o layout integrado, a aerodinâmica perfeita e motores de impulso vetorial. Tudo isso aumenta a sua manobrabilidade. Quanto melhor ela for, mais probabilidades há de escapar dos mísseis inimigos em caso de supressão do seu sistema de defesa aérea. Além disso, aumenta a velocidade de reação do avião de combate a um ambiente operacional em mudança. Não é de surpreender que, neste contexto, o F-35 em voo não consiga brilhar, ressalta a Rostec. Itália suspeita de fraude de 1,2 bilhão de euros da norte-americana Amazon, revela a mídia. O Ministério Público da Itália investiga a varejista online Amazon por uma suposta fraude fiscal no valor de 1,2 bilhão de euros relacionada à venda de produtos na União Europeia entre 2019 e 2021. A informação foi divulgada na sexta-feira, 14 de 2 de 2025, pelo jornal Corriere della Sera. Conforme a publicação, a gigante norte-americana foi notificada em 23 de dezembro após uma auditoria fiscal exigindo o pagamento de 3 bilhões de euros, incluindo multas e juros aos órgãos fiscais italianos. As investigações apontam que produtos de vendedores não europeus, principalmente da China, foram divulgados no site sem que os anunciantes tenham fornecido identificação e informações associadas ao fisco para evitar o pagamento do imposto sobre o valor agregado de 22%. O inquérito ameaça as bases do modelo de negócios da Amazon, especialmente no futuro, não apenas na Itália, mas em toda a Europa, acrescenta o jornal. Já a Amazon declarou que não considera viável garantir esse tipo de verificação dos vendedores. A empresa argumentou ainda que nenhum outro país europeu apresentou reclamações semelhantes até o momento. Além disso, destacou que as vendas em que os produtos já estão armazenados em depósitos na Itália no momento do pedido não são consideradas vendas à distância devido à organização logística e ao processamento de pedido dos consumidores. Embraer anunciou 20 bilhões e aposta em carros voadores para o futuro da aviação. O presidente pede apoio estatal e revisão de marcos regulatórios para enfrentar gigantes do setor. A Embraer vai investir 20 bilhões até 2030 para ampliar a produção de aeronaves e desenvolver novos produtos como os drones, os carros voadores. Empresa do grupo da EV, empresa do grupo, anúncio feito pelo presidente da companhia, Francisco Gomes Neto, durante a cerimônia da Nova Indústria Brasil em Brasília. Ele destacou a necessidade de apoio do governo para manter a competitividade no setor. Nossos concorrentes contam com incentivos pesados dos seus governos, alertou. A Embraer reforçou seu protagonismo global. Atualmente, a empresa tem aeronaves desenvolvidas e fabricadas no Brasil, operando em mais de 100 países. Nos últimos anos, a companhia expandiu sua presença internacional e fechou contratos estratégicos de exportação, segundo Gomes Neto. O programa Nova Indústria Brasil tem sido fundamental para alavancar o setor, tendo trabalhado para aumentar a eficiência, a produtividade, com segurança e qualidade, sempre em primeiro lugar. Afirmou o presidente da Embraer, ressalta que o Brasil precisa seguir o exemplo de outras nações que investem fortemente na indústria aeroespacial. Apoios do BNDES, Apex e Itamaraty são essenciais para a promoção das nossas aeronaves civis de defesa, disse. Ele também destacou o papel do NCTI e da FINEP na pesquisa e inovação. Gomes Neto, no entanto, defendeu uma revisão nos marcos regulatórios para impulsionar a retenção de talentos e os investimentos em tecnologia. A solução dessa questão
passa pela atualização da Lei do Bem, que poderia trazer mais previsibilidade para as empresas e incentivar investimentos em capacitação profissional. Afirmou com 55 anos de história, a Embraer é um exemplo de parceria bem-sucedida entre Estado e setor privado. Essa sinergia construiu uma indústria forte, competitiva e motivo de orgulho para o Brasil, declarou Gomes Neto. A empresa tem investido na qualificação da mão de obra nos últimos anos, criou mais de 2.500 empregos diretos, atualmente são 23.500 funcionários no mundo, 118 mil no Brasil. O futuro da aviação passa pela sustentabilidade, desenvolvimento de aeronaves elétricas e a redução das emissões de carbono são prioridades da Embraer. Os eVTOLs, nossos carros voadores, são fabricados no Brasil pela EV. Anunciou o presidente o investimento bilionário da companhia, reforçou a aposta no crescimento da indústria nacional na inovação tecnológica. Seguimos comprometidos em contribuir para os objetivos da nova indústria do Brasil, fortalecer nossa soberania nacional, concluiu Gomes Neto. A bomba brasileira do Apocalipse, projeto Trocano. O Brasil desenvolveu a terceira maior bomba termobárica do mundo, mais poderosa que a versão americana. O Brasil desenvolveu uma das bombas mais poderosas do mundo, a Trocano. O artefato termobárico projetado pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço e financiado pelo Estado-Maior da Aeronáutica e pela Diretoria do Material Aeronáutico e Bélico, inspirada na Moab Massive Ordnance Air Blast dos Estados Unidos, na Fateh of All Bombs da Rússia. A Trocano se destaca como a maior bomba da América Latina. A informação foi divulgada pelo canal Vamos Falar de História, que trouxe detalhes sobre desenvolvimento e certificação do projeto. O projeto teve início em 2004, foi conduzido de forma sigilosa pelas autoridades brasileiras. A Trocano é uma arma destinada à interdição de grandes áreas e pode ser usada para limpar zonas densas de vegetação. Permitindo o pouso de aeronaves de asa rotativa. O armamento foi projetado para ser lançado a partir de um avião Lockheed C-130 Hercules, utilizando o sistema de paraquedas que separa a bomba do seu palete antes da queda. Em 2011, a Força Aérea Brasileira confirmou o desenvolvimento do armamento e sua certificação para uso em aeronaves militares. A Trocano é a terceira maior bomba termobárica do mundo, supera a versão americana, composta por 9.000 kg de tritonal, um explosivo menos potente que o H-6A utilizado na Moab americana. A Trocano ainda assim supera sua contraparte dos Estados Unidos em poder destrutivo. Seu impacto é devastador, produzindo um raio de destruição total de aproximadamente 1 km. No entanto, ela fica atrás da FOAB russa, que utiliza 11.000 kg de explosivos e é considerada a maior bomba termobárica já desenvolvida. Segundo documentos do Ministério da Defesa, publicados em 2007 e 2010, o Brasil classificou a Trocano como um artefato de efeito de sopro, um tipo de explosivo que utiliza uma nuvem de combustível inflamável para gerar uma explosão extremamente poderosa. Essa tecnologia foi inicialmente desenvolvida na Segunda Guerra Mundial e aprimorada durante a Guerra Fria pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Durante a Guerra do Vietnã, os norte-americanos utilizaram bombas termobáricas pela primeira vez em combate, enquanto os soviéticos empregaram esse tipo de armamento na Guerra Sino-Soviética. Apesar de seu potencial destrutivo, a Trocano foi pouco divulgada pelo governo brasileiro, que levanta questionamentos sobre a estratégia de sigilo militar adotada pelo país. O Brasil é conhecido pela sua política de neutralidade e defesa, mas a existência de um armamento dessa magnitude contra a imagem pacífica frequentemente atribuída ao Brasil. Além disso, o Brasil se consolidou como um dos maiores exportadores de armamentos leves do mundo, que demonstra crescente relevância na indústria de defesa global. A descrição em torno da Trocano pode ser uma estratégia para não expor publicamente o verdadeiro alcance das capacidades bélicas do Brasil. O canal Vamos Falar de História destacou que essa postura sigilosa é comum entre potentes militares que evitam revelar informações estratégicas sobre seus arsenais. Mesmo com as certificações obtidas e a integração ao C-130 Hercules, ainda não há informações oficiais sobre a produção em série da Trocano ou seu uso operacional pela Força Aérea Brasileira. Entretanto, seu desenvolvimento representa um avanço significativo na tecnologia militar nacional, colocando o Brasil ao lado das potências que dominam a fabricação de armas termobáricas. Eletronuclear. Brasil barra inspeção internacional em áreas nucleares sensíveis, cortes de 400 milhões de emissões em massa, desvio de recursos para Angra 3, colocam segurança em risco. A Eletronuclear, responsável pelas usinas de Angra 1 e 2, está no centro de uma crise que envolve acusações de cortes drásticos no orçamento de manutenção, reestruturação interna e tensões com a UANO, World Association of Nuclear Operation, organização internacional que supervisiona a segurança e a eficiência de usinas nucleares em todo o mundo. A empresa enfrenta críticas por supostamente negligenciar as inspeções e recomendações da UANO, além de corte de 400 milhões no orçamento de manutenção para 2025, que levanta preocupações sobre a segurança nuclear do Brasil. A ANO
Fundada após o desastre de Chernobyl em 1989, a associação apartidária composta por membros dos principais operadores de usinas nucleares do mundo. Sua função é promover a segurança operacional por meio de troca de experiências e melhores práticas. No entanto, a eletronuclear tem sido acusada de resistir às inspeções da organização, que gerou preocupações internacionais. Segundo o Petro Notícias, abandonar a ONU seria um caso inédito no mundo e traria consequências severas, como a perda de credibilidade internacional, risco de sanções indiretas pela AIA e dificuldades na obtenção de licenças e financiamentos para a Angra 3. A eletronuclear, em nota enviada à Petro Notícias, negou qualquer intenção de sair da ONU e afirmou que jamais recusou qualquer visita da associação. A empresa destacou que valoriza o trabalho da ONU e que suas usinas operam sob o acompanhamento rigoroso da Comissão Nacional de Energia Nuclear e do IBAMA. No entanto, fontes internas citadas pela Petro Notícias questionou a transparência da direção da empresa, que é liderada por um advogado sem experiência prévia em energia nuclear. A crise da eletronuclear se agrava com os cortes de 400 milhões no orçamento de manutenção para 2025, reduzindo o valor de 800 milhões para 400 milhões. Segundo a Petro Notícias, é impossível manter duas usinas nucleares com segurança com esse orçamento. Os sindicalistas, em declarações ao jornal O Dia, afirmaram que o corte de 50% do orçamento de manutenção tem impacto direto na segurança nuclear e que a empresa está desviando recursos da operação de Angra 1 e 2 para financiar a Angra 3 e a extensão de vida útil de Angra 1, projetos que não têm cobertura tarifária. A eletronuclear, em sua nota, rebateu as acusações, afirmando que não há qualquer desvio de recursos das receitas das usinas Angra 1 e 2 para o financiamento da CAPEX, do CAPEX de Angra 3. A empresa também destacou que o novo plano de negócio de gestão prioriza a segurança e a eficiência das usinas em operação. A privatização da Eletrobras, principal acionista da eletronuclear, é apontada como uma das causas da crise. O Diário da Causa Operária acusa a gestão neoliberal de priorizar o lucro em detrimento da segurança, afirmando que a administração da Eletrobras já não aguarda compromisso algum, exceto com o lucro dos vampiros que a roubaram. Os sindicalistas, em declaração ao Dia, também criticam a gestão atual, afirmando que a empresa sobrevivia com a receita das duas usinas por mais de 25 anos, mas que, após a privatização da Eletrobras, passou a alegar dificuldades financeiras. A eletronuclear aprovou um novo organograma que reduzirá o número de cargos de chefia de 116 para 73, com uma economia estimada em 3 milhões anuais. A empresa também anunciou um plano de demissão voluntária que pode resultar na demissão de 500 funcionários. Segundo o Dia, os trabalhadores temem que as demissões em massa coloquem em risco a segurança das usinas, já que a mão de obra é altamente qualificada e é essencial para a operação segura das unidades. Reforçando o maior programa estratégico do Brasil, Marinha inaugura novas instalações do complexo naval que passa a poder receber 2 submarinos atracados. Entregas estão acontecendo. A Marinha do Brasil inaugurou nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, novas instalações do complexo naval de Itaguaí, Rio de Janeiro, como parte do ProSub. As estruturas entregues foram prédio administrativo da base submarina da Ilha da Madeira, onde vão atuar 200 militares para centralizar a gestão operacional. Os CAIs 3 e 4 para expandir a capacidade de atracação e logística, a subestação elétrica integrada para garantir fornecimento de energia e recarga de baterias e a praça da base e o pórtico de cerimônias dedicado a solenidades e formaturas militares. Segundo a Marinha, as instalações permitirão a aplicação da capacidade operacional da base, que passa a poder receber 2 submarinos atracados e a contrabordo um navio. Segundo o comandante das operações navais, almirante da esquadra, Cláudio Henrique Melo de Almeida, as entregas vão de encontro ao planejamento estratégico da Força Naval, que não inclui somente a aquisição de novos meios, mas também a capacidade de controlá-los e mantê-los a partir da terra. As entregas estão acontecendo, além da infraestrutura, já temos 2 submarinos incorporados que estão sendo empregados em operações da esquadra. Outros 2 submarinos convencionais estão a caminho, juntamente com o principal objetivo do ProSub, que é o submarino nuclear convencionalmente armado. A expansão do complexo naval de Itaguaí ainda prevê outros 4 novos CAIs, junto com 4 subestações elétricas, um esquadrão de guerra cibernético, prédio do comando do Centro de Instrução e Adestramento Almirante Átila Monteiro Ache, tanques de armazenamento de combustível, postos de abastecimento e garagem de viaturas. Segundo o comandante de operações navais, almirante da esquadra, Cláudio Henrique Melo de Almeida, as entregas vão de encontro ao planejamento estratégico da Força Naval, que não inclui somente a aquisição de novos meios, mas também a capacidade de controlá-los e mantê-los a partir de terra. As
entregas estão acontecendo. Além da infraestrutura, já temos 2 submarinos incorporados que estão sendo empregados em operações da esquadra. Outros 2 submarinos convencionais estão a caminho, juntamente com o principal objetivo do processo, que é o submarino nuclear convencional armado. A expansão do complexo naval de Itaguaí ainda prevê outros 4 novos canais, junto com 4 subestações elétricas, um esquadrão de guerra cibernético, prédio do comando, do centro de instruções de adestramento mirante, tanque de armazenamento de combustível, posto de abastecimento e garagem de viaturas para o diretor-geral do desenvolvimento nuclear e tecnológico da Marinha, almirante da esquadra, Alexandre Rabelo de Faria. Essas novas entregas reafirmam o compromisso da força com a modernização das instalações, fortalecendo o próximo considerado o maior programa estratégico do Estado brasileiro. O Japão se torna o mais novo cliente da Boeing da mais nova variante do helicóptero Chinook. O Japão encomendou 17 unidades da mais recente variante do helicóptero de carga CH-47 Chinook, fabricado pela Boeing, informou a empresa na quinta-feira. O CH-47 Block 2 Chinook é uma versão de alcance estendido da aeronave que é usada pelas Exércitos dos Estados Unidos e pelo Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos. O Japão é o 4º cliente da nova variante. A Alemanha comprou 60 helicópteros em um acordo de 4 bilhões em 2022 e o Reino Unido finalizou seu acordo para 14 Chinooks no início de 2024. Os CH-47S serão coproduzidos pela Boeing e a Kawasaki Living Industries. A empresa japonesa forneceu elementos semelhantes para os helicópteros CH-47J. Os helicópteros comprados pelas forças de autodefesa do Japão substituirão algumas de suas aeronaves CH-47J que foram comprados na década de 1980 e entregues no início dos anos 2000. Os helicópteros foram usados, por exemplo, para responder ao desastre da usina nuclear de Fukushima em 2011, com placas especiais de chão presas ao chão para proteger a tripulação da exposição à radiação. A aeronave coletou água do oceano e jogou sobre os pontos quentes. Este prêmio fortalece nosso relacionamento de décadas com a Kawasaki Heavy Industry e fornece melhorias críticas de capacidade que manterão as forças de autodefesa do Japão operando aeronaves de carga pesada por décadas. Disse Werther McBride, vice-presidente e gerente de programa para programas de carga da Boeing, em um comunicado. A configuração do bloco 2 de controles de voo digitais modernizarão e melhorarão significativamente as capacidades de transporte de helicópteros do Japão, melhorando a estabilidade, a segurança e a eficiência das aeronaves. O Exército dos Estados Unidos decidiu em 2019 que não iria adquirir o CH-47 Bloco 2 para a frota ativa, para que pudesse começar a fazer investimentos mais pesados em sua futuro Long Range Assault Aircraft e na Future Attack Reconnaissance Aircraft, ou FARA, que queria colocar em campo no início da década de 2030. O serviço decidiu que construiria 69 da mais recente variante Chinook para operações especiais na forma do modelo MH-47G e pararia por aí. Mas o Bloco 2 teve um retorno após vários anos de incerteza quando o exército americano decidiu desenvolver e devolver o financiamento para construir a variante para a força ativa após pressão do Congresso e como resultado da decisão do serviço de cancelar seu programa FARA em 2024. 465,2 milhões de financiamento fiscal em 2025.
ficaram disponíveis para permitir o início da produção do Bloco 2 para o Exército Americano regular. A versão incorpora um novo sistema de combustível, sistema elétrico e fuselagem mais forte para aumentar a capacidade de elevação. A versão Bloco 2 da Chinook apresentava novas pás de rotor, mas o Exército abandonou o esforço em 2022 devido a vibrações excessivas das pás do rotor que, de acordo com o principal testador de armas do Pentágono, representavam um risco de voo. Enquanto Israel desenvolve feixes de ferro, os estados do Golfo anseiam pela tecnologia. O interesse em armas de energia direta está aumentando na região do Golfo, uma tecnologia na qual Israel se proclamou líder com o uso do Iron Beam. Sem a capacidade de avanço, os militares da região ficam presos à custosa proposta de disparar mísseis interceptadores contra ameaças eminentes, um cálculo econômico insustentável para alguns. Sacha Bruchman, pesquisadora do escritório do Bahrein do think tank Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, explicou que, embora haja um fascínio comum entre os estados do Golfo por armas de energia direcionada, não há nenhuma iniciativa conjunta dedicada à pesquisa ou ao desenvolvimento de tais sistemas. Houve interesse compartilhado na medida que a maioria gostaria de tê-los existam no topo da lista de prioridades na maioria dos estados regionais. No entanto, não há uma abordagem ou guarda-chuva comum do Conselho de Cooperação do Golfo que eu saiba para promover essa cooperação cooperativa ou mesmo bilateral, disse ele. O especialista observou que a Arábia Saudita teria comprado um sistema menor de contra-drones a laser de fabricação chinesa e que os Emirados Árabes Unidos parecem querer desenvolver esse tipo de armas por meio de iniciativas independentes. James relatou os esforços sauditas nesse sentido no mês passado. Dominar a tecnologia de desestabilizar mísseis, drones e projéteis menores com lasers tem sido há muito tempo o santo grau da defesa aérea. Poucas nações tiveram sucesso até agora, com Israel e os Estados Unidos entre os mais próximos dessa busca. A empresa de defesa aérea Rafael vem trabalhando há mais de uma década no Iron Beam, que deve ser lançado antes do final deste ano. A intenção é integrar o sistema ao Iron Dome, que depende de interceptadores cinéticos. Para tornar os pacotes mais eficazes na configuração, o Iron Beam direcionaria uma grande quantidade de pequenos feixes no ponto mais vulnerável de ameaças que chegam, incapacitando-as. Na edição de 2023 da feira IDEX em Abu Dubai, Rafael exibiu uma maquete do Iron Beam, sinalizando interesse em possivelmente exportar o sistema para clientes regionais no futuro. Um representante da empresa confirmou que a empresa apresentará recursos adicionais baseados em leis no evento deste ano, que acontecerá de 17 a 21 de fevereiro. Bushman vê uma venda como improvável agora, dadas as altas apostas políticas que uma compra como essa implicaria. Os estados do Golfo condenaram a ofensiva de Israel e Gaza, desencadeada em resposta a uma incursão transfronteiriça de combatentes do Hamas. Existem outras opções de morte brusca que já estão na região e que podem ser menos custosas politicamente do que comprar Israel agora. Gaza ainda está na mente de todos no Oriente Médio, disse ele. Bushman sugeriu esperar para ver como o Iron Beam se sai quando implantado, alertando que o alcance de cada laser está a partir de agora limitado a alguns quilômetros. O sistema defensivo terá que ser produzido e exportado em escala para fornecer proteção suficiente para vastas áreas, ele acrescentou. O governo turco fecha acordos navais de drones durante viagem à Ásia. A viagem do presidente Erdogan à Ásia rendeu uma série de acordos de cooperação em defesa destinados a trazer novos negócios para empresas de defesa turcas. No início desta semana, Erdogan visitou a Malásia e a Indonésia antes de seguir para o Paquistão. Ele está acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, pelo ministro da Defesa Nacional, Issar Guler, pelo ministro da Indústria e Tecnologia, Mehmet Fatih
Kassi, pelo ministro da Agricultura e Florestas, Ibrahim Yumakli, e pelo ministro do Comércio, Omer Bolati. Na primeira parada da visita da delegação à Malásia, com um total de 11 acordos foram assinados entre os dois países. Um deles foi uma carta de aceitação preliminar para a aquisição de navios de missão multipropósito entre o estaleiro Desan e o Ministério de Assuntos Internos da Malásia. O valor comercial do contrato não foi divulgado pelas partes envolvidas. O governo da Malásia disse que a embarcação deve estar totalmente operacional no primeiro trimestre de 2027 e será capaz de operar continuamente por 30 dias. Seus recursos de bordo incluem um heliponto, 2 drones aéreos e 4 barcos interceptadores rápidos. Este navio de 99 metros de comprimento, capaz de transportar 70 tripulantes e 30 passageiros, se concentrará em atividade de monitoramento no mar da China meridional, particularmente no combate a intrusões de embarcações estrangeiras, atividades de pesca ilegal e crimes transfronteiriços, como contrabando e tráfico de pessoas, disse aos funcionários da Marinha. O projeto de construção naval é uma adição ao projeto de construção em andamento da corveta LMS Lot 2, na Turquia, liderado pelo estaleiro STM. Na segunda etapa de sua viagem, Erdogan visitou a Indonésia, onde líderes de ambas as nações assinaram 3 acordos. Entre eles estava um pacto de joint venture entre a Republic Corp e a Baykar para a construção de uma fábrica de drones na Indonésia. De acordo com o comunicado da imprensa da Republic Corp, a empresa conjunta se concentrará na fabricação e manutenção de veículos aéreos não tripulados. Os principais produtos a serem localizados incluem até 60 conjuntos de Bayraktar TB3 e até 9 conjuntos de drones Bayraktar A15. O Baykar contribuirá com sua expertise em fabricação, transferência de tecnologia e treinamento, enquanto o Republic Corp garantirá a conformidade regulatória, desenvolvimento de infraestrutura e certificação de especialistas locais e integração ao ecossistema de defesa da Indonésia. Autoridades polonesas oferecem aos Estados Unidos mais compras de defesa e produção conjunta de munição. Com o orçamento de defesa da Polônia está prestes a atingir um nível sem precedentes na história do país, 4,7% do produto interno bruto. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, pediu aos países da região que aumentem seus gastos militares da mesma forma. Os líderes da defesa polonesa, por sua vez, disseram que querem envolver a indústria dos Estados Unidos na fabricação conjunta de munições. Na última etapa de sua viagem à Europa, durante a qual também passou pela Alemanha e Bélgica, Hegseth visitou a Polônia, onde conversou na sexta-feira com o presidente polonês Andrzej Duda e Władysław, vice-primeiro-ministro e ministro da defesa do país. Após o ataque da Rússia contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Polônia se posicionou como um dos aliados mais fiéis do país invadido. A Varsóvia entregou grandes volumes de armas e equipamentos para Kiev, mas também pressionou pela futura adesão da Ucrânia à aliança. Entretanto, em 12 de fevereiro, 2 dias antes da negociação de Hegseth em Varsóvia, Władysław admitiu durante uma coletiva de imprensa em Bruxelas que, como Washington se opõe a convidar a Ucrânia para se juntar à OTAN, não haverá tal convite. Em Varsóvia, Hegseth elogiou a Polônia por continuar a aumentar seus gastos com defesa, dizendo que o país estava liderado pelo exemplo em muitas coisas. Quero enfatizar que é bastante intencional que nosso primeiro bilateral europeu seja aqui na Polônia. O simbolismo não está perdido. Na verdade, é intencional, disse Hegseth em um coletivo de imprensa conjunto com Władysław. Vemos a Polônia como aliado modelo no continente disposto a investir não apenas em sua defesa, mas em nossa defesa compartilhada na defesa do continente. Em 2025, o governo polonês planeja gastar um total de 186,6 bilhões nas Forças Armadas do país. Isso representará um aumento de 27,8 bilhões em comparação com o ano anterior, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Defesa Nacional polonês. A Europa deve gastar mais para proteger melhor seu território. Os Estados Unidos querem cooperar e os Estados Unidos farão todo o possível para que a aliança seja mais forte. Mas a Europa também deve demonstrar sua contribuição, disse Władysław. O vice-primeiro-ministro também disse que seu país está preparando novas aquisições nos Estados Unidos para suas forças armadas. Também queremos desenvolver a cooperação de nossa indústria de defesa. Também falamos sobre isso, investimentos em joint ventures, investimentos poloneses e americanos para aumentar a capacidade de nossa produção, especialmente a capacidade de produzir munição, disse Władysław. A autoridade polonesa aprovou um novo fundo do seu país de cerca de 3 bilhões
para apoiar investimentos de empresas nacionais e estrangeiras na expansão da capacidade de fabricação e munição do país, com foco particular em projetos de artilharia 155 mm. O IG-7 respondeu que o Washington está buscando maneiras adicionais de intensificar a cooperação da indústria de defesa dos Estados Unidos com a Polônia e mencionou uma série de grandes contratos de defesa que a Polônia concedeu aos Estados Unidos nos últimos anos. Apaches, F-35, HIMARS, Patriots, o que você quiser. Quanto mais você tiver, mais fortes seremos, ele disse. Quanto mais pudermos cooperar com esses sistemas, mais interoperáveis serão nossas capacidades, melhor. Estamos procurando novas formas de parceria. Você mencionou joint ventures, parceria de estratégia, estamos abertos a tal cooperação, disse Rick Sedge. Após o encontro de Duda com Rick Sedge no mesmo dia, o gabinete do presidente polonês divulgou uma declaração na qual diz que as autoridades locais estão ansiosas pela próxima visita do general aposentado Leif Kellogg, enviado especial do presidente Trump para a guerra na Ucrânia. Espera-se que Kellogg visite a Polônia para discutir o início de negociações sérias para impedir a agressão russa contra a Ucrânia, disse Duda no comunicado. O novo bombardeio B-52J da Força Aérea dos Estados Unidos, explicado em 4 palavras, usa Air Force Gambler. A Força Aérea dos Estados Unidos está mais uma vez dando vida nova a uma relíquia da Guerra Fria, o lendário B-52 Stratofortress, que voou pela primeira vez na década de 1950, está sendo modernizado com novos motores Rolls-Royce F-130, sistema de radar de última geração e atualizações de aviônicos. Quando concluída, a aeronave será rebatizada com B-52J, um nome adequado a um bombardeio que deverá permanecer em serviço até pelo menos 2050. Quando a mais nova dessas aeronaves estará se aproximando de seu centenário. Apesar de toda a sua utilidade duradoura, esse esforço de modernização é um processo espantosamente longo. Se o programa permanecer dentro do cronograma, uma suposição ousada, dado o histórico de aquisições do Pentágono, o B-52J não estará totalmente operacional até 2033. Isso levantou a questão crítica. Esse investimento é um uso sensato dos limitados recursos financeiros da defesa em um ambiente de ameaça em rápida evolução, ou é outro exemplo do complexo militar industrial dos Estados Unidos se apegando a velhas plataformas que já passaram do seu auge? Pergunta. O B-52 e o futuro B-52J continuam sendo um símbolo potente do poder aéreo americano. Ele serviu como um pilar da tríade nuclear dos Estados Unidos e como um cavalo de batalha para missões convencionais de ataque de precisão em várias guerras. Seu histórico de combate do Vietnã, Iraque e Afeganistão demonstra a capacidade de fornecer poder de fogo avassalador a longo alcance. No entanto, apesar de sua história, é uma relíquia de outra era. As fuselagens mais jovens em serviço foram construídas em 1962 e seus motores originais Pratt Whitney TF-33 são lamentavelmente ineficientes e exigem muita manutenção. Os motores Rolls-Royce F-130 sem dúvida melhorarão a eficiência de combustível, a confiabilidade e o impulso, garantindo que o B-52 permaneça relevante em certos conjuntos de missões, mas embora essas atualizações façam sentido no vácuo, a decisão de estender a vida útil do B-52 até meados do século XXI reflete uma relutância preocupante em abraçar totalmente as alternativas de próxima geração. O histórico da Força Aérea em modernização é misto. Na melhor das hipóteses, o F-35, originalmente anunciado como a pedra angular do futuro poder aéreo dos Estados Unidos, tem sido atormentado por estudos de custos
Dor de cabeça e sustentação e falha de software. Apesar desses problemas, a aeronave continua sendo central para a estratégia de defesa dos Estados Unidos, porque fornece capacidades de shield, função de sensores de guerra eletrônica, o que plataformas mais antigas simplesmente não conseguem igualar. A mesma lógica deve ser aplicada à próxima geração de bombardeiros. O B-21 Raider, projetado para sobrevivência em ambientes contestados, é construído para penetrar nas defesas aéreas modernas e operar sem ser detectado, onde os bombardeiros legados não podem. No entanto, em vez de se comprometer totalmente com o B-21 e expandir a produção, além das 100 aeronaves planejadas, a Força Aérea Americana está dobrando a aposta em um cavalo de batalha da Guerra Fria. Esta não é a primeira vez que o Pentágono tenta preencher a lacuna entre o antigo e o novo. O F-15 Eagle 2, uma versão modernizada do F-15 de quarta geração, foi revivido para complementar o F-35 em missões que não exigem shield. Ao contrário do B-52, no entanto, o F-15 Ace se beneficia de ser uma linha de produção ativa, não é a fuselagem de meio século lutando contra o tempo. Há um caso para manter aeronaves legais relevantes onde for viável, mas esse caso enfraquece quando uma plataforma envelhecida está sendo sustentada às custas de alternativas mais eficazes. O B-52, apesar de todas as capacidades de ataque de longo alcance, não é sobrevivente contra adversários semelhantes, embora possa servir em uma função de impasse, lançando mísseis de cruzeiro de distância seguros. A realidade é que ele nunca mais operará em espaço aéreo fortemente contestado. O B-21, por outro lado, é projetado precisamente para essa missão. A decisão de estender a vida útil do B-52 até a década de 2050 não é apenas uma questão de eficiência, é uma questão de custo e oportunidade. Os orçamentos de defesa são finitos. Cada dólar gasto na modernização de um bombardeiro de 70 anos é um dólar não gasto na aceleração da produção do B-21, no desenvolvimento de plataformas de ataque não tripuladas de última geração, no investimento em capacidade de supressão de defesa aérea de ponta. Plataformas legadas são frequentemente justificadas em termos de custo e efetividade, mas a história sugere o contrário. Quanto mais tempo a aeronave permanece em serviço, mais caro se torna sua manutenção. Fuselagens envelhecidas exigem inspeções mais frequentes. Reforços estruturais e reparos inesperados. A Força Aérea já luta para sustentar as frotas B-1 e B-2, ambas sendo aposentadas antes do planejado devido aos custos crescentes em estender o programa B-52, corre o risco de cair na mesma armadilha. Em um momento em que os adversários dos Estados Unidos estão rapidamente modernizando suas redes de defesa aérea, confiar em um bombardeiro que voa pela primeira vez durante o governo Eisenhower parece mais inédito do que estratégia. A Força Aérea está apostando muito na ideia de que as capacidades do standoff do B-52 serão suficientes, mas é suposição ignorar a natureza evolutiva da guerra moderna. Mísseis e pessoas, sistemas avançados de defesa aérea, integração e inovação em guerra eletrônica continuarão a corroer a eficácia dos bombardeiros não furtivos, mesmo quando operando em alcance estendidos. Enquanto isso, a China e a Rússia estão desenvolvendo suas próprias plataformas de ataque furtivas de longo alcance, reconhecendo que a capacidade de sobrevivência, não a nostalgia, é o que determinará a vitória em um conflito de alto nível. A modernização do B-52J é uma maravilha da engenharia, mas também é um erro de cálculo estratégico. Em vez de investir em um bombardeiro que viu combate pela primeira vez no Vietnã, a Força Aérea deveria estar acelerando a produção do B-21 e se comprometendo totalmente com as tecnologias que definirão a próxima geração da guerra aérea. A noção de que o B-52J pode permanecer como a pedra angular do bombardeiro estratégico dos Estados Unidos até 2050 repousa na suposição de que as guerras futuras se assemelharão às passadas, mas as guerras não são vencidas por sentimentalismo, elas são vencidas por fuselagens construídas para as batalhas futuras, não para os conflitos do século passado. Ao estender a vida útil do B-52, o Pentágono está fazendo uma escolha não apenas sobre um bombardeiro, mas sobre o futuro do poder aéreo americano. É uma escolha que reflete a inércia burocrática das aquisições de defesa dos Estados Unidos, a relutância em adotar totalmente a capacidade de última geração e a tentação persistente de atualizar em vez de inovar. O B-52 serviu bem à América, mas os céus do século XXI exigem algo melhor.